Hoje eu chorei. Quando a bola do Furt balançou o fundo da rede, eu chorei. Eu tô tremendo, cara, até agora. Desculpa. Porque eu não tava na Vila, mas foi como se eu tivesse. E foi igual aquele outro jogo, quando eu tava, com o gol do Palha. Parecia que a gente tinha ganho um campeonato. E eu espero que seja um novo começo do Santos. Com aquela bola, quando ela não sai e fica esperando alguém para dominá-la e colocá-la em jogo, aquilo foi a Vila. Aquilo é a Vila. Quem fala mal da Vila, quem tem a disfarçatez de falar da Vila, não sabe o que é a Vila, não entende o que é a Vila, não entende o que é a torcida ganhar um jogo como ganhou hoje. Não entende o que é o antes do jogo, como foi. A Vila ganhou o jogo, os caras ganharam o jogo, o Aguirre ganhou o jogo por fazer aquilo que estava na cara há muito tempo. Quando o jogo começou, eu virei para o meu filho, para o João, o produtor, falei assim, ó, você vê, com 3 zagueiros, com o Joaquim jogando lado a lado, com sobra para ele, para que ele errasse e tivesse alguém atrás, com o meio de campo mais preenchido, com o ala, né, com o Dodô mais livre, com o Lucas Lima, que fez boa partida, né, mais livre, com o Mendonça circulando, eu falo isso há tanto tempo, no entorno do Marcos Leonardo. Teve bola que ele estava na esquerda, teve bola que ele estava na direita. Então, era tão óbvio que o Santos precisava ter um esquema mais equilibrado, em que fossem 3 zagueiros ou 3 volantes, mesmo que um zagueiro fazendo papel de lateral, né? Porque você cria um equilíbrio maior. Estava claro que isso precisava acontecer, né? E o Aguirre enxergou, né, o que a gente está falando há muito tempo. Vocês sabem que eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu fiquei super feliz com a contratação dele, mas eu já percebi, até pelo primeiro tempo que a gente fez contra o Fortaleza, que esse time do Santos, ele tem jeito de ser arrumado. A minha grande preocupação é, vai dar tempo? Depois do jogo deste domingo contra o Grêmio, a sensação que eu tenho é que vai dar tempo. Vai dar tempo. Mesmo a gente não tendo saído do Z4, a gente não podia permitir que o Bahia, depois de golear o Bragantino, disparasse na nossa frente. O Curitiba perdeu, a gente abriu para o Curitiba, a gente abriu do América. O Vasco ganhou, ia colar na gente. Agora tem que torcer contra o Goiás, para o Goiás voltar para a briga, né? A gente tem que trazer mais gente para essa briga. O campeonato tem que trazer mais gente para essa briga. Goiás, o Corinthians, não sei. E que esse jogo, que essa vitória de virada, esse é o chamado jogo épico. É aquele jogo que fica para a história. É aquele jogo que a menininha que estava comendo um açaí e passou no intervalo da transmissão da TV ou durante a transmissão da TV, ela vai lembrar para o resto da vida dela. Ela e todos os outros meninos e meninas que lá estiveram, né? Porque é o chamado jogo épico, como foi aquele do gol do Palha, como foram aquelas partidas da Libertadores e aquelas da Copa do Brasil. E o Santos sempre fez grandes jogos contra o Grêmio, jogos épicos, e esse foi um deles. O Santos escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e do rebaixamento passa muito pelo espírito desse jogo. Passa pelo resultado, mas passa pelo espírito desse jogo. É esse espírito que tem que preencher a alma dos jogadores da torcida. Eu tenho pedido aqui para vocês encarecidamente, e eu não me manifestei, porque antes do jogo, e durante o jogo, depois que sai o gol do Grêmio, depois do Santos ter sido melhor que o Grêmio no primeiro tempo, críticas aos jogadores, né? Eu disse aqui no pré-jogo, vou torcer para que o Joaquim seja o melhor em campo, vou torcer para que o Mendonça seja o melhor em campo. O Mendonça fez uma puta partida,
né? Ele fez uma puta partida, o Mendonça. O Soteldo, que a gente briga com ele porque ele tem que se comportar melhor, ele precisa ser o jogador que a gente espera que ele seja. Ele foi fundamental para a vitória do Santos, como os nossos dois centroavantes foram. O Marcos Leonardo, que no final do primeiro tempo perdeu um gol incrível, mas que fez um baita gol depois. E que quando ele foi substituído, não ficou de palhaçada, saiu correndo no pique para entrar o Furt, que foi lá para a defesa ajudar, porque ele mesmo falou na apresentação, e eu acho que o Aguirre pensou nisso, eu tenho que ter um centroavante agora, descansado, para eu ganhar a bola aérea ofensiva, mas para ganhar lá na defesa também, de alguma forma, contribuir de alguma forma. Ele estava lá, e quando percebeu que a bola não tinha saído e estava em jogo, ele, o Soteldo e o Mendonça arrancaram, dispararam, né? E aí o Mendonça dá um tapa de 3 dedos, dá no Soteldo, o Soteldo podia ir para dentro do gol. Mas ele tem a visão do jogo, da linha do impedimento do Furt entrando, empurrar para ele, só empurrar para o gol. E como eu disse no começo do vídeo ali, eu chorei. Como eu me emocionei aqui de novo, porque o Santos é isso pra gente, né? É algo que nos une. É uma comunidade. E que não deveria, dentro dessa comunidade, haver divergência por interesses ou por opiniões, né? Em sã consciência, o clube deveria ser gerido e gestado por pessoas que tivessem o mesmo propósito, né? E a torcida a mesma coisa. Falar mal do Marcos Leonardo não adianta, falar mal do João Paulo não adianta. Eu já critiquei aqui várias vezes os jogadores, mas a minha crítica é sempre no tom de construir, né? E o técnico tem a obrigação de enxergar onde o cara pode render, onde o cara pode colaborar de uma forma mais positiva. O Aguirre conseguiu isso. E essa vitória, da forma como foi, porque essa vitória foi diferente da vitória contra o Goiás. A vitória contra o Goiás teve a discussão em cima do pênalti, teve o amasso que a gente tomou do Goiás. Dessa vez a gente jogou contra um time que jogou uma semifinal de Copa do Brasil outro dia e que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos de um time que está dentro da zona de classificação da Libertadores, né? Não é um time do meio da tabela. O Fortaleza, que nos venceu na última rodada, ganhou do Inter, lá em Porto Alegre. Ou seja, já é uma amostra de que o Santos ele tem lastro para crescer, né? Se vier mais alguém para ajudar, né? O Júnior Caissara, por exemplo, deve vir nessa segunda-feira, e mais alguém, a gente ganha. Se o Marcos Leonardo ficar até dezembro, pelo menos, a gente ganha. O Lucas Lima, repito, foi substituído e foi a visão ali do Aguirre, de que todo mundo, eu pelo menos acho que a maioria não entendeu a saída do Lucas Lima, porque ele fazia boa partida, né? Mas ele colocou o Soteldo na meia e não na ponta. Para quê? Para não correr atrás de lateral. Para jogar no espaço em cima de um volante mais lento, mais cansado, né? E fazer o que ele fez. Fazer exatamente o que ele fez. Se daqui para frente o Soteldo vai ser usado como meia, eu não sei. Eu não quero nem pensar nisso agora, porque eu estou desfrutando do sentimento dessa vitória, né? Estamos no Z4 ainda? Estamos. Mas estamos vivos. Estamos vivos. E é um começo de segundo turno de um novo campeonato onde mais 18 batalhas estão marcadas, em que o Santos tem que manter esse espírito. Os jogadores hoje, a comissão técnica, a torcida, todos vão dormir de uma forma mais positiva, mais tranquila, né? O espírito de cada um vai estar mais leve. Aí a gente vai para um jogo na próxima rodada contra um Atlético Mineiro que perdeu na rodada para o Vasco, né? Mas a gente tem que ir para lá para competir, né? Sem medo, porque isso é o Santos. A história do Santos é essa, né? E o treinador com opções, enxergando o que está acontecendo, e os jogadores sem esse peso, né? E eu, pelo histórico recente do Santos no campeonato, quando tomou o gol, né? A gente sempre acredita que pode melhorar e tal, mas o time, logo depois, nos
3, 4 minutos seguintes, o time tem uma bola que o jogador do Grêmio ia sair, o Basso consegue impedir a finalização. Se sai o segundo gol ali, era fim. E o time desestabiliza, apesar de ter tantos caras experientes, né, com rodagem. Uma coisa funcionou. Funcionou primeiro no talento do Soteldo e do Marcos Leonardo. E depois no sopro divino. Alguém, uma arquibancada inteira, alguém em cima, soprou aquela bola. E ela não saiu. E ao soprar aquela bola, ficando em campo, alguém pegou e empurrou o Mendonça, que disparou àquela altura do jogo, numa velocidade ali, ele fez jus ao apelido Speed Mendonça. E ao Furt, com aquele tamanhão todo dele, correndo lá do outro lado, o Soteldo no meio. Foi assim que o Santos ganhou. E assim, daqui para frente, que o Santos vai escapar do Z4 do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheça o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco o seu pedido. Ou então, se quiser, solicite a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. E, por gentileza, compartilhe este vídeo no seu grupo de WhatsApp e também na sua rede social. Vamos aos detalhes do jogo, aos números do jogo e a análise aqui individual e coletiva do time do Santos, até para que a gente possa curtir, né, esse dia, né, e essa semana, enfim. Números da partida: o Santos teve 56% de posse de bola contra 45% de posse de bola do Grêmio. É importante, na Vila, o Santos não pode ter menos posse de bola do que nenhum adversário. Ele tem que ter a iniciativa de jogar, e ele teve mais posse de bola. Finalizações: o Santos chutou 15, o Grêmio 9, e o Santos acertou 7 no gol, e o Grêmio 3, né? Então o Santos foi amplamente superior em todos os quesitos, né? Na troca de passes até que foi só um pouco acima, 392 contra 334. Na precisão também foi um pouco acima, 81 a 78, faltas 16 a 21, o Grêmio bateu mais. Cartões amarelos, o Santos tomou mais, 6 a 4. Cartões vermelhos, o Reinaldo foi expulso no final, o que ajudou bastante também, né? A entrada do Dodi na lateral, como aliás eu faço aqui no FIFA, né? Também, já lembra que eu brinquei aqui com vocês? Eu coloco o Dodi no FIFA para botar... tem tanta gente para essa posição de volante que para o Dodi não ficar fora, eu coloco ele de lateral direito aqui no FIFA, né? Impedimentos, o Grêmio teve 2, o Santos nenhum. Escanteios também mostra a ofensividade do Santos, 9 contra 4. Então esses foram os números da partida. O Aguirre colocou o Santos em campo com João Paulo, Joaquim, que fez bem ali a lateral direita, né? Teve até um lance que ele dá uma arrancada no primeiro tempo, usa a força física que ele tem, né? O Basso, o Alex, que para mim foi o melhor zagueiro do Santos no jogo, e o Dodô, que mostrou a experiência dele, né? Em vários lances, a importância da experiência dele. O Fernandes, que alguém me chamou a atenção, não tomou cartão amarelo no jogo, preciso até confirmar. Estreou o Nonato depois, né, para dar um pouco mais de qualidade técnica na bola, mas também minha cabeça estava tão em outro planeta que eu não consigo nem avaliar o jogo do Nonato. O Jean Lucas, o Lucas Lima, que, repito, fez boa partida, o Jean Lucas também. O Lucas Lima, depois entrou o Soteldo, que mudou a característica do time e foi decisivo, né? O Soteldo começou a se pagar, né? O Soteldo começou a se pagar. O Lucas Braga, que fez aquela ala, depois entrou o Dodi,
o Mendonça, que fez um baita jogo, o Marcos Leonardo, que fez um baita jogo, e o Furt, que fez o que se espera de um cara com a experiência dele, que é gol, né? Já merecia até um prêmio especial aí, o Furt, por esse gol. Então, foi um jogo tenso, né? Aliás, eu quero dizer aqui o seguinte, além do gol do Furt, vocês veem o cara veterano, né? Mas em forma, que se cuida, ao entrar na equipe, o Rincon, ele saiu ali tomando conta na base do papo, né? Chegando junto, foi marcar na frente, marcar do lado e tal, né? Gostei muito do espírito do Rincon, acho que é esse tipo de espírito que o time precisa ter, jogador com essa característica. Então, se repetir o que fez hoje, vai ser muito útil ao Santos ao longo deste Campeonato Brasileiro. E aquilo, as pessoas elas precisam parar de criticar antes de ter conhecimento sobre o jogador, antes de ver o cara em campo, né? Então, para quem dizia que tinha sido uma contratação, fim de feira, eu recebi vários comentários assim aqui no canal. De gente que precisa voltar a torcer, né? Voltar a ser torcedor de verdade, né? Parar de gerar mais energia negativa em cima ainda do time, dos jogadores do clube. Então, parabéns para quem trouxe esse jogador, né? Claro que é uma primeira impressão e eu espero que ela se confirme, mas eu fiquei com esperança do aproveitamento do Rincon, né? Repito, do Nonato a gente viu muito pouco, o Soteldo, né, que voltou agora, o Furt, que fez o gol que fez, enfim, é isso, os jogadores precisam chegar, o Dodô, que fez a partida que fez, o Basso eu achei que se complicou em alguns lances e tal, inclusive na hora do gol do Grêmio, que ele, na hora de tirar, ele tira mal, né, a bola cai no pé do Cristaldo, mas ele já tinha feito partidas melhores antes, e ele é o único que tem mais qualidade técnica ali para sair, mas enfim, hoje não é um dia de crítica, né, porque valeu o espírito, né, os caras com cãibra e tal, valeu o espírito. Então é isso, meus amigos, acho que era isso, né, não tem nem muito mais o que falar. O Santos venceu, era o que precisava, o Bahia ganhou também, né, mas não houve aquela descolada, né, porque o Santos está atrás do Bahia no saldo de gol, mas não podia deixar que descolasse assim radicalmente, né? Se o Bahia ganha, o Santos perde ou empata, o Bahia ia muito mais lá para cima, né? Agora tem que esperar Goiás e Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense vencer, mantém o Goiás lá com 22, né? Apesar de que o Goiás tem um jogo a menos no campeonato. Vasco, Goiás, Grêmio e Corinthians tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. E na próxima rodada, todo mundo fora de casa, né? A nossa briga é toda fora de casa. O Goiás, por exemplo, vai pegar o Corinthians. O Bahia vai pegar o líder Botafogo. O América vai receber o São Paulo. O Vasco vai pegar o Palmeiras. A gente vai pegar o Atlético Mineiro. E o Curitiba vai pegar o Fortaleza. Então, assim, toda a galera que está atrás vai pegar pedreira fora de casa. Então, dependendo do que acontecer, até o empate contra o Galo não é tão ruim assim. Porque depois a gente vai para um confronto direto contra o América na sequência do campeonato, como se fosse uma final de campeonato verdadeiramente, no domingo 3 de setembro, né, no Independência, América e Santos. Então, uma rodada que pode colocar, essas duas próximas rodadas podem fazer o Santos realmente respirar e descolar dessas últimas posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então é isso, meus caros. O Santos ganhou. Fazia tempo que não ganhava. Então eu vou acompanhar agora a coletiva. Nesta segunda-feira tem a nossa live com o Henrique Farinha. E vamos ter pelo menos uma semana. Estamos no Z4? Estamos. Mas é um novo começo. Tenho certeza disso. É um novo começo, né? O técnico Diego Aguirre, eu acho que com o jeito dele, né, mais tranquilo e tal, a gente tem que dar a mão à palmatória também, né? Eu repito o que disse no começo do vídeo, não me empolguei com a contratação dele, mas logo depois, até ouvindo algumas outras pessoas, eu acabei meio que corrigindo
essa opinião, ou pelo menos dando um voto de confiança. E ele teve muito mérito no jogo de hoje, como teve muito mérito no primeiro tempo contra o Fortaleza, que contra o Fortaleza, ao tomar o primeiro gol, o time desabou. Contra o Grêmio, ao tomar o primeiro gol, o Santos não desabou, muito por causa da Vila, muito por causa da torcida, de tudo que foi feito antes, durante o jogo e durante o jogo. Então, parabéns ao torcedor, parabéns ao time, parabéns ao treinador, né? E parabéns ao torcedor. Quem esteve lá representou milhões. Cada um dos 12 mil e poucos presentes na Vila Belmiro carregou milhares nas costas. É como se alguns dos milhões que estavam fora estivessem em espírito com os que estavam lá dentro. Então é isso, meus queridos. Vamos aproveitar, vamos respirar, né? O campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. E também Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.